O que é que deve ser analisado quando você quiser escolher um país para investir? Você quer diversificar os seus investimentos, quer investir num outro país, num outro mercado, quer investir em paraísos fiscais? E você se pergunta, mas qual que é o melhor país atualmente para se investir? Esse vídeo é para você, se essa for a sua dúvida, porque eu vou responder essa sua questão específica. O melhor país para se investir, para você escolher qual que é o melhor país para se investir, você tem que fazer 3 perguntas essenciais. A primeira pergunta é, este país é estável politicamente? A segunda, é estável economicamente? Terceiro, qual que é a sua relevância no mercado internacional? Vamos para a primeira pergunta. Países que são instáveis politicamente, o comércio geralmente é muito difícil por lá. Isto porque em algum momento pode ter mudança tanto na legislação, pode se envolver em algum conflito e isto vai impactar diretamente os seus investimentos, quer seja você considerado um investidor residente ou não residente. Então, é importante analisar o histórico do país, as perspectivas futuras, procurar entender e buscar os índices que medem a credibilidade política daquele país, daquela região específica, para que você não envie os seus investimentos e nem aporte em países que não demonstrem determinadas seguranças. Aqui importa também realçar que vai depender, você vai efetivamente buscar compreender como é que funciona a burocracia dentro deste país, como é que funciona a democracia, os processos eleitorais, porque isso tudo conta para você ter uma visão ampla de como é que é a robustez política deste país. O segundo aspecto é, esse país é estável economicamente? Aí você vai dizer, mas estável economicamente basta olhar para o PIB. Não. Se você acha que para decidir se o país é bom para investir ou se é estável economicamente, basta olharmos para o PIB, você está completamente errado. Eu explico por quê. Porque o PIB vai ser um índice importante, claramente, um indicador, uma identidade muito importante, porque vai medir a produção de bens e serviços. E nós já falamos muito sobre PIB aqui no canal. Se você não sabe o que é PIB, procure aqui no canal e tem conteúdo, nós já fizemos especificamente para isso. Mas assim, para definir se o país é estável economicamente, você tem que analisar, inclusive, qual que é a inflação acumulada deste país? Como é que tem se comportado historicamente a inflação? Como é que é os juros deste país? Como é que se comporta a balança comercial deste país? Quanto importa? Quanto exporta? Como é que está essa saúde, esse saldo da balança comercial? Quanto tem reservas internacionais? Isto é importante você entender porque isto poderá te dar uma visão ampla para saber, esse país aqui é estável economicamente ou não. Se não for estável economicamente, então eu nem preciso dizer que não é uma bela opção para você investir. E a terceira pergunta que você tem que fazer é qual que é a relevância deste país no mercado internacional. Mas Eliseu, se do ponto de vista econômico, para analisar se o país é instável economicamente, eu tenho que analisar alguns determinados índices, tenho que olhar para o PIB, para a taxa de juros, olhar para a inflação, olhar para as reservas internacionais e para a balança comercial. E para analisar qual que é a relevância no mercado internacional, o que é que eu vou ter que analisar então? Para você poder perceber se esse país tem relevância no mercado internacional, você precisa ver em que blocos, por exemplo, esse país pertence. Aqui exemplo de blocos seriam, por exemplo, SADC, poderia ser BRICS. Então, é importante você ver se existem aqui alguns blocos ou associações de países, se fica mais fácil para a sua percepção assim, em que esse país faz parte. Olhar também o que essencialmente esse país produz para o mundo. O que outros países dependem deste país em específicos para poderem operar ou produzir alguma matéria-prima. Olhando para isso, você poderá medir qual que é a relevância deste determinado país no mercado internacional. Tendo isso claro, você poderá então decidir, esse é um bom país para se investir, né? Fora do seu, logicamente, ou não. Por quê? Porque não analisando essas 3 questões,
você poderá correr muitos riscos, dentre eles ter o seu recurso aportado num país com diversas instabilidade de diversas ordens que podem não só privar o seu capital, como existem países que têm diversas barreiras ao comércio, diversas barreiras em expatriar o seu próprio capital que você já tem investido em determinados países. Então é interessante que você faça essas 3 perguntas, analise com cuidado antes de aportar qualquer tipo de investimentos em determinado país. Se esse vídeo foi útil para você, eu vou pedir mais uma vez, eu sei que é chato ter que falar para isso, mas é importante que você subscreva o canal, ative o sininho das notificações e reaja neste post, comente, dê um like, porque assim o algoritmo entende que este é um conteúdo relevante e porque o algoritmo vai entregar para mais pessoas.